Queridos e amados, vamos abrir nossas Bíblias para João capítulo 8. Continuando o texto, nós vamos estudar hoje a partir do verso 21 até o verso 28. João capítulo 8, verso 21. Pode ir abrindo a sua Bíblia que nós já vamos ler o texto. Esses capítulos fazem uma sessão a partir do capítulo 7, 8 e 9, eles são um conjunto. Nós já falamos, nós saímos da festa dos tabernáculos, indo para a festa da dedicação, próximo ponto, até chegar à Páscoa, onde Jesus será entregue no lugar dos pecadores. João capítulo 8. Eu quero começar olhando para o capítulo 7, e eu peço então a direção de Deus agora nesse momento para estudarmos a palavra de Deus. Agora é o momento de concentrarmos as nossas energias, a nossa atenção na palavra de Deus, para que Deus então fale conosco e possamos ser edificados hoje à noite pela palavra. Oremos, meus amados irmãos. Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra e declaramos, Senhor, a nossa total e completa dependência do Senhor hoje à noite. Pedimos que o Senhor fale conosco a verdade da tua palavra e que ela penetre em nossas almas, ó Deus, de forma a compreendermos qual é a tua vontade para as nossas vidas. Sobretudo, ó Deus, que o teu evangelho, ó Deus, esta boa obra que o Senhor começou em cada um de nós, ela venha hoje ser manifesta hoje na medida que o Senhor completa essa obra, até aquele bendito dia quando Jesus retornará. Pai querido, que hoje a nossa compreensão do Senhor venha aumentar e possamos reconhecer, ó Deus, a tua soberania em nossas vidas. E oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, o mundo tem sede. Se você olhar ao seu redor, tantas coisas que eu vejo, pessoas tão, muitas vezes, desesperadas, e esse momento que nós vivemos revelou muito isso. As pessoas têm sede. Toda essa preocupação, todos os noticiários que a gente vê, revelam simplesmente a realidade que o mundo está sedento. No capítulo 7, Jesus é a água viva para aqueles que creem, o único que pode satisfazer a sede das nossas vidas. E quando chegamos no capítulo 8, Jesus aqui é a luz do mundo e ilumina o mundo com a luz de Deus, luz que está brilhando, trazendo salvação. Jesus, como luz, no entanto, invoca também a imagem de Jesus Cristo como juiz. E é o que nós vemos, estudamos nos versos 15 e 16, a semana passada. Vocês julgam por padrões humanos, João 8,15. Mas eu não julgo ninguém, e mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. Jesus trouxe o julgamento de Deus para aqueles que insistem na escuridão do pecado. E a grande realidade é que luz e trevas, no Evangelho de João, não podem coexistir, porque a luz brilha na escuridão, de forma que as trevas não resistem. E aqui então no João se estabelece todo esse conflito bem comum, que já vimos no capítulo 3, o conflito da luz com as trevas, e esse conflito então torna-se cada vez mais severo, à medida que o povo judeu e seus líderes rejeitam a luz de Deus em Jesus, vez após vez. No capítulo 8, versículo 19 a 21, eles rejeitaram o Pai e não vão estar com Jesus quando ele voltar para o céu. Capítulo 8, verso 19 a 21. Onde está seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai.
Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. E a partir de então, agora, a gente termina a festa de tabernáculos e a gente vai para um período antes da festa chamado a dedicação. E é aí que chegamos no nosso texto. Então, eu convido você hoje à noite, então, a lermos, então, a passagem de hoje à noite, em João capítulo 8. Está lá comigo? Versos 21 a 28. Diz a palavra do Senhor: mais tarde, Jesus lhes disse outra vez: eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. E ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. E aqui nós temos o retrato dessas pessoas. Observe essas pessoas aqui do nosso texto. Pessoas que afirmavam conhecer a Deus. Pessoas religiosas. E aqui Jesus deixa claro que esta religião era centrada na terra e que agora se opõe ao Deus vivo que veio dos céus. Meus amados, é possível ser religioso e ser ímpio. Mas eu sempre pensei que os ímpios são basicamente pagãos, fazendo rituais macabros às escondidas nas encruzilhadas e ruas desertas, ou ateus, inveterados, vociferando a favor do aborto, das drogas e outros temas não piores do que esses. Mas a realidade é que a maioria dos ímpios que eu conheço são pessoas religiosas. Acabamos de ler que uma das marcas dos últimos tempos seria justamente pessoas religiosas que não conhecem a Deus. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, declara isso. Ele declara esta realidade que podemos reconhecer hoje. Serão religiosas, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Pessoas religiosas, mas ímpias. Ou melhor, idólatras. Em nossa sociedade atual, temos o nosso próprio conjunto de ídolos. Cada uma delas tem seus templos, sejam eles torres empresariais, spas, academias, estúdios ou estágios, onde sacrifícios têm que ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. E aqui eu concordo com o escritor Jerry Bridges, que, em desacordo com o pensamento geral, coloca que impiedade e perversidade não são a mesma coisa. Tendemos a olhar pessoas ímpias como pessoas perversas, mas nem sempre é assim.
Alguém pode ser educado e respeitável e mesmo assim ser ímpio. Como que nós podemos nos certificar disso? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 18 o seguinte: pois a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça. E o apóstolo então observe que ele faz uma distinção entre impiedade e injustiça. Impiedade, meus amados irmãos, descreve a atitude contra Deus, enquanto injustiça se refere ao pecado cometido em pensamento, palavra e ação. Um ateu confesso, ou mesmo alguém com uma mentalidade secular, é evidentemente ímpio, ninguém duvida disso. Todavia, há muitas pessoas decentes que também são ímpias, embora afirmem acreditar em Deus e até muito comumente falam de Deus. Esse parece o caso das pessoas do nosso texto. Eles estão falando com Jesus, eles estão na presença dele, falando sobre coisas espirituais, mas não pensam em Deus. Falam sobre Deus, discutem teologia, são religiosas, mas não o conhecem. Por isso Jesus afirma categoricamente: para onde eu vou, vocês não podem ir. Encontramos pessoas assim por todos os lados no decorrer de nossos afazeres diários, talvez seja o caso de muitos aqui. São pessoas simpáticas, por isso que eu estou dizendo, pessoas simpáticas, educadas, caridosas, mas Deus está longe de seus pensamentos. Talvez até passem 1 hora por semana na igreja, quando dá certo. Mas vivem os outros dias como se Deus não existisse. Não são necessariamente perversas, mas são ímpias. Impiedade, então, pode ser definida como viver sem pensar. Essa é a característica do ímpio, ele não pensa. Ou pensar pouco em Deus, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou na dependência de Deus. E muitas vezes nós vivemos assim. Nós vivemos como se Deus não existisse. E viver como se Deus não existisse é a marca da impiedade. E o que é maravilhoso aqui é que Jesus está aqui, assim como Ele está aqui hoje à noite, por meio da palavra falada. Na presença de Jesus, esta impiedade, então, que é algo muito genérico, ela toma forma. E na medida que nos aproximamos da luz do mundo, que é Jesus Cristo, a impiedade ela toma outras formas e se revela em nosso texto como incredulidade, ignorância ou descaso. Mas, amados e queridos irmãos, hoje à noite, não precisa ser assim. Basta crer. E crer muda tudo. Imaginam que ninguém aqui quer viver como um animal. Marca dos incrédulos. Também imagino que muitos também não querem viver na ignorância. Ou como um bruto. Por favor, retira a pessoa daqui, por favor. Não queremos viver como um animal, não queremos viver na ignorância, não queremos viver como um bruto. Por isso, meus amados irmãos, a grande verdade de hoje chama-se coram Deo. Observa essa palavra, guarda ela, é uma palavra em latim, tá bom? Mas fica bonito, né? Não, vamos traduzir logo. Viva na presença de Deus. Essa é a chave para não vivermos vidas ímpias, coram Deo. Viva na presença dEle. Coloque Deus em todos os momentos da sua vida. Não faça de Deus apenas um domingo, não faça Deus apenas 1 hora no domingo, faça Deus a sua vida, coram Deo. E meus amados, para que isso seja possível, creia em Cristo, porque crer em Cristo nos leva a viver em sua presença, agora e por toda a eternidade.
Uma das glórias da eternidade, sabe qual é? Corandeu. Estaremos na presença do Cordeiro. Nós estaremos na presença de Deus. E a maravilha do céu, a maravilha da vida eterna, não é tocar harpas em nuvens. A maravilha do céu não é torneiras de Coca-Cola, né, que você abre a torneira e sai Coca. Não é isso. Terrível esse exemplo, né? Não é chimarrão com folhas da árvore da vida. Melhorou agora, né? Não é. A glória é estar na presença de Cristo por toda a eternidade. O incrédulo ouve isso e diz: jamais, eu não quero isso. Eu não quero agora, eu não quero depois. Por isso, vocês não podem ir para onde eu vou, Jesus diz. Mas a glória da vida piedosa, que é o contrário, é que vivemos na presença de Deus. E o que nos possibilita viver na presença de Deus é crer em Cristo. Não podemos fazer isso por conta própria, e essa é a grande verdade. Precisamos crer em Cristo e viver na sua presença. Assim como, meus amados irmãos, não podemos crer em Cristo e não viver na presença dEle. E esse é o paradoxo, porque muitos daqueles que se consideram religiosos afirmam crer em Cristo, mas não vivem na presença dEle, e isso não faz sentido nenhum. Mas se cremos em Cristo, vamos viver na presença dEle, e isso é o que nós vamos, então, analisar hoje na nossa passagem. Vamos, então, portanto, à análise da passagem. Em primeiro lugar, impiedade revela incredulidade. E essa é a primeira forma que a impiedade toma conta no nosso texto. Versículo 21 do capítulo 8. Mais tarde, Jesus lhe disse outra vez: eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Então, aqui, no primeiro versículo, ele já coloca o tom e diz: aqui, a impiedade de vocês revela justamente aquilo que vocês são, incrédulos. Este é um aviso severo sobre o terrível destino daqueles que se recusam a crer. E Jesus estabelece aqui uma série de oposições entre ele e seus opositores. Nós vamos olhar isso no texto. Jesus, é de cima, eles são de baixo. Ele não é deste mundo, eles são deste mundo. Seu destino não é o deles. O pai de Jesus, seu pai é Deus. O deles é o diabo. Chegando ao versículo 44, muito em breve, bem conhecido. No contraste, então, de abertura, ele está repetindo essa ideia. Cristo se concentra em seu destino, ele prevê sua vinda e partida deste mundo, e o fato de que eles não podem segui-lo para o céu. Quando ele diz: vocês vão me procurar, ele se refere à sua busca contínua pelo Messias, enquanto permanecem relutantes em aceitar que Jesus cumpriu esse papel. E eles estavam nessa busca. A grande esperança judaica e messiânica era Jesus, o Messias que ia vir. Jesus estava na frente deles, e eles se recusavam a crer. Ao adicionar: e vocês vão me procurar, o que Jesus está querendo dizer aqui? Seria uma procura em arrependimento e fé? Não, pois isso se exclui na cláusula seguinte: vocês vão me procurar, mas morrerão em seus pecados. O que ele está dizendo aqui é que eles não o procurarão em arrependimento e fé. É provavelmente melhor interpretar essa busca como aquela do desespero no momento da morte. Mas morrerão em seu pecado. E esta é a pior coisa que pode acontecer. Na sua morte, eles não experimentarão o conforto ou paz de qualquer tipo, apenas um tenebroso desespero. Aqueles que eles rejeitaram não estará presente para ajudá-los nessa hora, perecerão em seu pecado, com a ira de Deus sobre eles, irão para o lugar da perdição eterna, não podem ir para onde Jesus vai, a saber, para o Pai.
E este é o grande aviso, o warning aqui. Este é o grande aviso que ele dá. Cuidado, a impiedade revela incredulidade. E o momento é hoje, meus amados, o momento de buscar o Senhor. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é a grande certeza que nós podemos ter, esta confiança em Jesus Cristo. Todos nós procuramos algum sentido para essa vida, e Jesus afirma aqui que esse sentido é Ele mesmo. Todos nós procuramos o que eu vou chamar de telos da nossa vida, e eu não conheci ninguém que não reconhece isso, até evolucionistas, aqueles que não creem em Deus, que acreditam que o mundo veio basicamente a existir por conta própria. Eu não conheci nenhum evolucionista que teve a coragem de dizer que o propósito da sua vida é garantir que seus genes sejam repassados à próxima geração. Pelo contrário, o que eu vi é querer ser reconhecido, embora isso custe seus casamentos e próprios filhos. Então é meio antagônico olhar para isso. E o que Jesus afirma aqui é que as pessoas têm aquilo que procuram. Eles querem ficar longe de Deus, eles vão ficar longe de Deus. A pessoa que busca poder, e eu vou citar alguns exemplos aqui, é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada pela pessoa que quer agradar. Não controlamos a nós mesmos, somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Segundo Tim Keller, o que muitas pessoas chamam de problemas psicológicos são, na verdade, simples idolatria, o perfeccionismo, o vício em trabalho, a indecisão crônica, a necessidade de controlar a vida dos outros, são uma busca que não tem fim. E na medida que o nosso objeto não é Jesus Cristo, esta busca não cessa. Já percebeu isso? Os incrédulos têm essa marca. Eles têm sede e não se saciam. Eles precisam sempre mais. Sempre precisarão de um dinheiro a mais. Sempre haverá mais o que fazer. E eles pensam: agora serei feliz. Mas nunca se satisfazem e a busca continua. Uma busca que não tem fim, uma busca que só Jesus Cristo pode solucionar. E aqui, meus amados, podemos notar, já nesse trecho, a partir até do capítulo 7 ao 9, as características da incredulidade vistas claramente nos capítulos 8 e 9. Então, eu vou dar algumas e algumas nós vamos ver para frente. A incredulidade estabelece falsos padrões. A incredulidade sempre espera por mais evidências, que nunca são suficientes. A incredulidade distorce as pesquisas com bases puramente subjetivas. A incredulidade rejeita fatos óbvios. A incredulidade é egocêntrica e egoísta. Portanto, ele diz que eles morrerão em seus pecados, porque nunca receberam os efeitos do sacrifício expiatório de Jesus, e por isso nunca acompanharão Jesus ao seu destino celestial final, porque Jesus é o único caminho para o céu, e esse caminho é dado pela fé. Então temos essa primeira marca, que é a impiedade, que revela muitas vezes a incredulidade. Segundo lugar, a gente pode notar aqui, é que a impiedade revela a ignorância, versos 22 ao versos 24. Os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados.
pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. E aqui a impiedade revela a total e completa ignorância deles. Com sua habitual perspectiva terrena, marca dos ímpios que só têm uma visão para as coisas deste mundo, eles perguntaram a Jesus se ele está planejando suicídio, pensando que por você não pode vir, ele quer dizer que eles não vão querer se juntar a ele na sua morte. Isso é bastante irônico aqui, pois Jesus está realmente se referindo à sua morte. Mas, claro, não da maneira como eles pensam. Ele entregará a sua vida, mas ocorrerá em seu destino dado por Deus, como parte do plano divino de salvação. Jesus, então, no versículo 23, responde, fornecendo esses próximos dois contrastes. Vocês são de baixo, eu sou de cima. E eles são deste mundo, e Jesus não é deste mundo. E isso traz, meus amados, torna claramente uma diferença entre Jesus e eles. O celestial versus o terrestre. O abaixo, aqui não é o reino de Satanás, mas o reino deste mundo, da distância entre Deus e a humanidade pecaminosa. E precisamos entender isso. O homem está separado de Deus. O homem na terra, e nós somos da terra, e essa é a nossa condição, terrenos. Mas Jesus, ele é celestial, e há uma distância entre nós e Deus. E foi, então, Jesus Cristo, que saiu dos céus e veio até esse mundo. Não é o homem que vai daqui até os céus, mas é Jesus que sai dos céus e vem até esse mundo, reino inferior, e abriu o céu para a humanidade caída. Assim, Jesus e seus oponentes pertencem a reinos diferentes e não têm nada em comum. Só se arrependendo e crendo em Jesus, os pecadores podem então preencher essa lacuna. No verso 24, ele chega então ao ponto principal, aqui, versículo 24. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Jesus entre nós aqui, é impossível chegarmos até Deus, mas Jesus então vem, e agora Ele mesmo é que torna possível os homens serem reconciliados com Deus. E aqui temos a antítese absoluta entre a santidade de Deus e o pecado, a barreira final entre a humanidade e Deus. Morrer em seus pecados é morrer sem qualquer esperança de reconciliação com Deus, e a única esperança está na decisão de fé de vir a crer em Jesus, o Cristo. E é a única maneira pelo qual o homem, então, pode se chegar até Deus. E isso é revelado pelo próprio Deus, no que nós conhecemos como o Evangelho. Se os homens querem sair da ignorância, eles podem fazê-lo por meio do Evangelho, que são as boas notícias de Deus, que este caminho está aberto, e este caminho é por meio do Filho. Eles deveriam crer nas alegações que ele fez aqui em João, que ele é a palavra viva, o enviado de Deus, o verbo de Deus, o pão da vida, aquele que desceu do céu, o Filho de Deus, o juiz, o Salvador, a luz do mundo. E nesse contexto em particular, eles deveriam crer que Ele é o único que está prestes a partir e a ascender ao seu Pai acima na hora marcada de sua morte sacrificial. Então, eles devem aceitar e entender o significado real aqui da declaração eu sou, como se referindo à deidade de Cristo, mas nem a multidão, nem os líderes compreenderam nada disso. Preferiram viver na ignorância e, consequentemente, na incredulidade. Meus amados, e esse contraste está se fazendo presente agora. Nossa cultura é ainda mais centrada no terreno e cada vez mais tudo que nós vemos nos
aponta para as coisas deste mundo, tem muito pouco espaço para as coisas celestiais. As pessoas que pensam que podem viver por seus prazeres terrenos e chegar ao céu por algumas boas obras, como frequentar a igreja ou dar ou contribuir a instituições de caridade, estão enganadas e jogando um jogo muito perigoso com seus destinos eternos. Os verdadeiros crentes são centrados no céu e precisam viver para o tesouro celestial mais do que o terreno. Meus amados, podemos não queimar incenso à deusa Diana dos Efésios, por exemplo, mas quando o dinheiro e a carreira são elevados a proporções cósmicas, realizamos um verdadeiro sacrifício de crianças, negligenciando a família, a comunidade e o próprio Deus, simplesmente para angariar mais riquezas e prestígios nesse mundo que é tão passageiro. Então, precisamos abrir os olhos para a realidade verdadeira, que são as realidades espirituais. Como vamos fazer isso? Crendo em Cristo e vivendo na presença dEle. O último ponto, é que a impiedade aqui revela o descaso. Versículo 25 a 28. Eles que agora não entenderam nada, por causa de sua ignorância, perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer a julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta, digo apenas o que o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer essas coisas, creram nele. E esses interrogadores judeus ficaram bastante confusos, o que é completamente compreensível quando Jesus declara: eu sou. Então perguntaram, como nós vimos aqui, quem é você? E praticamente tudo o que Jesus disse nesse evangelho até agora entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque eles enxergavam tudo pela maneira terrena de pensar, e por isso não compreendiam o que Jesus lhes falava. Ainda assim, Jesus disse: eu conheço vocês, e poderia falar da vida de vocês sem nenhum problema, mas eles não vão gostar de ouvi-lo, pois é tudo a dizer e a julgar a respeito de vocês. Eles não ouviram antes e rejeitaram o que ouviram. Assim, sua mensagem será de condenação devido à sua incredulidade. Aqui, Jesus não está falando apenas por si mesmo, mas sua mensagem vem daquele que me enviou, e assim o que ele disse é completamente confiável. E aqui, meus amados, apesar de ele contar ao mundo apenas o que vem de seu Pai, eles não entenderam que ele estava falando do Pai. Versículo 27 aqui, ele diz: ainda assim não entenderam que eles falavam a respeito do Pai. E quantas vezes ele tem que reiterar que está em uma missão ditada por aquele que me enviou? Eles se recusaram a considerar Jesus como Salvador, e que sua missão vem de Deus, o Pai. Jesus, então, lhes contou sobre sua partida, e agora no finalzinho, versículo 28, ele diz que nesse momento, eles finalmente entenderão quem ele é, mas será tarde demais. E aqui Jesus, então, no versículo 28, Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. E essa aqui então, aponta para Jesus aqui sendo levantado aonde? Sendo levantado na cruz, no lugar dos pecadores. Então, ele já prevê a sua paixão. E há uma grande ironia pelo fato de que os judeus crucificaram a Cristo. E quando eles fizeram isso, no final das contas, eles estavam levantando-o para a glória. Quem fez isso? Quem levantou Jesus naquela cruz?
Quem? Fui eu. Se você ouvir a Paixão segundo São Mateus, de Bach, ele faz algo tremendo. Quando eu ouvi a Paixão, ele coloca os corais em alguns lugares, ele não coloca o coral geralmente na frente, os corais são atrás, do lado, ele monta, e na hora que a gente está ouvindo a Paixão, segundo acho que São Mateus, quando o coro começa a cantar crucifica-o, crucifica-o, ele faz sentirmos um pouquinho a sensação de que eu estou naquele coro, gritando, crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus sendo levantado na cruz, é a glória de Deus, é Ele vencendo o maior inimigo, que é a morte. Jesus, então, a cruz será o seu trono, seu tempo de exaltação. Nesse sentido, a cruz, a ressurreição e a ascensão se tornarão um único evento na história da salvação. E assim, nesse momento, saberão que eu sou o Filho do Homem. Tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi dito, está ali naquele momento. Jesus agora sendo levantado, e nós veremos isso. Aqui, meus amados, o Filho do Homem é uma palavra que não é uma palavra que remete à humanidade de Jesus. A gente fala Filho do Homem, mas essa palavra se encontra em Daniel, o profeta, e ela se remete à maior descrição do Messias. Ele como conquistador de todas as coisas. O Filho do Homem é aquele que vem para subjugar o mundo, e haverá o dia que eles o reconhecerão como o Filho do Homem que virá. E isso vai acontecer ainda. Aqui, provavelmente ele não significa uma conversão em massa naquele momento, porque depois do Pentecostes, houve 3.000 conversões, mas o povo judeu, como um todo, permaneceu contra Jesus. Haverá o dia do renascimento nacional, que ele não ocorrerá até que o Senhor retorne, e um dia os judeus reconhecerão a verdadeira identidade de Jesus. Então, podemos resumir aqui o conteúdo do que eles saberão quando Jesus se identificar, e isso está nessa festa dos capítulos 7 e 8. Uma que Jesus é o Eu Sou, o Deus soberano, Yahvé, o Filho de Deus, e o um e único Deus. Também saberão que ele não faz nada por conta própria, mas age inteiramente de acordo com a vontade de seu Pai, e que ele falou exatamente o que o Pai me ensinou. Como a palavra viva, cada palavra dele é verdade absoluta. O resultado foi que seus oponentes queriam matá-lo. O final do capítulo, Jesus então é ameaçado de apedrejamento. Muitos dos seus discípulos já o abandonaram no capítulo 6, e ele estava prestes a morrer a morte mais horrível e vergonhosa imaginável, mas ele estava supremamente em paz com tudo isso. Por quê? E ele afirma aqui: porque aquele que me enviou está comigo. Versículo 29, e aquele que me enviou está comigo, e ele não me abandonou, pois sempre lhe faço o que me agrada. Jesus irá para a cruz sozinho. Não há nenhuma ajuda de qualquer um de nós. Ele dará cada passo até a cruz sozinho. Seus 12 discípulos, que sobreviveram a João capítulo 6, fugirão com medo. Mas a resposta de Jesus será: chegou a hora, e de fato chegou, quando você será dispersado. Você vai me deixar em paz. No entanto, mesmo abandonado por todos, Jesus não está sozinho, pois meu Pai, ele afirma, está comigo. E meus amados, há uma lição nisso para nós. Nós estamos falando sobre corandeu, viver na presença de Deus, é ou não é? E quando enfrentamos oposições e julgamentos, quando perdemos, seja lá o que for, de todos os lados, de todos os tipos, precisamos estar cientes da presença de Deus,
como os Seven Boys aqui colocaram, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se vamos viver na presença de Deus, nós podemos ter essa certeza de que Ele estará conosco. Então, meus amados, Jesus disse: o meu Pai está comigo. Nós vivemos na presença de Jesus. Deus está conosco. E devemos então viver na presença de Deus. Talvez todos o abandonem. Talvez você perca aquilo que o mundo quer te oferecer. Talvez o mundo até lhe ofereça trocar as glórias de Jesus por essas coisas deste mundo, e você venha perdê-las. Nada dessas coisas são para sempre. É tolo aquele que vive para as coisas deste mundo. É tolo aquele que perde a presença de Deus por causa das coisas deste mundo, que troca as glórias celestiais por coisas tão mesquinhas e baratas, passageiras, onde a traça corrói, onde a ferrugem corrói isso, e a traça, o que a traça faz? Mastiga, sei lá. Coloca assim. Isso, rói, né? Isso aí. Então é isso, não troque. Jovens, não troquem. Vai ser oferecido tantas coisas para que vocês troquem as coisas celestiais pelas terrenas. Vai ser oferecido para vocês. Que vocês troquem a todo momento. Não troquem. As melhores decisões que eu fiz na minha vida são concernentes a não trocar as coisas espirituais pelas coisas terrenas. E o resultado foi que as coisas terrenas, elas acabam até vindo para as nossas vidas. Então preste atenção nisso. A vida cristã é uma vida de mão dupla. Buscamos, assim como Jesus fez, o tempo todo agradar a Deus. Ele diz: Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Meus amados, isso deve ser a nossa vida também. Na medida que vivemos na presença de Cristo, nós vamos querer fazer o que agrada a Deus. Era o que Jesus fazia, é o que nós devemos fazer. Meus amados, a nossa vida deve ser este sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Deus está sempre ao nosso lado, nos observando e nos fortalecendo. Essa é a vantagem. Coragem, meus irmãos, vivamos na presença de Deus. Que amanhã possamos acordar e fazer uma simples pergunta: como eu posso viver hoje na presença dEle? Isso fica vago, né? Então, coloque o que ele diz no final: como eu posso viver para agradá-lo? Como eu posso agradar o Senhor? E quando terminar a sua semana, separa uns minutinhos, olha a sua agenda, para aqueles que têm agenda, ou olhe um pouquinho para a sua semana e diz assim: como que eu trouxe honras e glórias a Deus na minha escola, no meu casamento, no meu entretenimento, vamos colocar que vivemos nessa era, como todas essas coisas trouxeram glórias a Deus. Jesus estava comigo todo esse tempo, durante essa semana? É a pergunta que você deve fazer. Você viu e se certificou da presença dEle durante toda a semana, porque é isso que Ele nos oferece. Crer é viver na presença dEle. De outra forma, Jesus é bem claro: pereceremos no pecado. E a boa notícia é que mesmo nesse texto de grande julgamento, olha lá o versículo 30, muitos que o ouviram dizer essas coisas, creram nele. E essa é a graça de Deus. Muitos de seus ouvintes creram nele. E aqui parece não ser como creram nele do capítulo 2, uma fé inadequada. Aqui a fé deles era amadurecida. E isso fornece uma conclusão boa e positiva para os desafios e avisos deste discurso, uma abordagem interessante no material negativo que virá na sequência nos próximos versículos. Meus amados, essa ênfase da identidade de Jesus, em saber que Jesus é Deus e que Ele está conosco, nos ajuda a viver todos os dias da nossa vida.
Mas o grande problema, e eu concluo aqui, é mesmo seguidores dedicados, pessoas dedicadas, muitas vezes têm uma visão muito baixa de Jesus. Podemos parafrasear a obra clássica de Phillips como: seu Jesus é muito pequeno, mas, meus amados, sua personalidade transcende quase todas as categorias, pois Jesus não é pequeno. Jesus Ele é Jeová, Criador deste mundo e Salvador. Ele é o Eu Sou. Nossa adoração a Jesus deve ser mais central em nossas vidas. Nessa adoração, o Deus Trino está envolvido. Jesus fala: vocês querem conhecer o Pai? Eu sou aquele que revela o Pai. E eu vou fazer isso por meio do Espírito Santo. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo conosco. Além disso, este Deus é Salvador. E Ele irá para a cruz sozinho e não terá ninguém para segurá-lo. Mas Ele não estará sozinho, porque seu Pai estará ao seu lado a cada passo. E esse é um imenso conforto para nós, pois nos diz que também nunca estaremos sozinhos. Eu termino aqui com um último versículo em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Que, de certa forma, nos tira um pouquinho das coisas terrenas e nos leva para as coisas celestiais. Ele diz o seguinte, vou ler a partir do verso 5, de Hebreus capítulo 13. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Vamos orar. Muito obrigado, queridos e amados. Querido Deus, esta noite nós te glorificamos e te louvamos, em saber que Jesus Cristo é aquele que foi levantado no lugar dos pecadores. Ó Deus, reconhecemos que somos pecadores, e eu reconheço também, ó Deus, este grande e maravilhoso Salvador, Jesus Cristo, ó Deus, que se mostra aqui no nosso texto hoje como aquele, ó Deus, que veio para redimir o pecador. Ó Deus, que hoje haja arrependimento para aqueles que não creram em Cristo, que reconheçam os seus pecados e creiam, ó Deus, no sacrifício de Jesus no lugar dos pecadores. Ó Deus, na medida que reconhecemos este tão grande sacrifício, esta tão grande e maravilhosa salvação, Pai, ajuda-nos a vivê-la todos os dias da nossa vida, com alegria, com gratidão, ó Deus, e usufruir, ó Deus, a Tua presença todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte para nos buscar, quando estaremos para sempre na Tua presença, para louvor da Tua glória e como testemunhos da Tua graça. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado, queridos e amados. Leonardo, por favor. Queridos, vamos ficar em pé, por favor, se você pode, e nós vamos terminar cantando Nossa Glória, Jesus Conhecer. Não há glória maior que a de Cristo, Senhor.
em que nos gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação ou poder, não há glória maior que a Jesus conhecer. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeito, enfim. Deixo tudo pra trás. Nossa glória é Jesus conhecer. Conformar-me a Jesus é o que quero fazer, não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime, verás. Cristo me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeito, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Amém. Podem sentar, por gentileza. Pastor João vem orar. Vamos orar então, mais uma vez, terminando o culto desta noite. Nosso Deus, nós nos alegramos por podermos ter sido nessa noite, mais uma vez, confrontados com a Tua Palavra e desafiados, ó Deus, a vivermos de uma maneira que honre e glorifique o Senhor. Que o Senhor continue a falar nos nossos corações, nos ensinando a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus, e que o nosso desejo seja realmente viver a cada dia na Tua presença, desfrutando, ó Deus, do Teu cuidado, da Tua proteção e testemunhando dessa graça bendita que nos alcançou em Cristo Jesus. E é em nome de Jesus que nós Te louvamos e bendizemos. Amém. Então, com a sua oração silenciosa, nosso culto está encerrado. Uma boa semana a todos, Deus abençoe e conceda a cada um uma semana na presença do Senhor.